Primeiro volume da obra. O livro da absolvição da condenação à morte. Não serão mais mortais. No livro Universo em Desencanto está todo o translado da absolvição desta condenação à morte. O mundo é um conjunto fluídico, elétrico e magnético. E por assim ser, é que tudo o que existe no mundo é de origem fluídica, elétrica e magnética. Portanto, a força mais poderosa deste conjunto fluídico, elétrico e magnético está nos fluidos. É a força mais poderosa de geração, formação e criação. Então, nos fluidos está tudo. Do fluido depende a formação de todos os seres. Todos os seres são de formação fluídica, elétrica e magnética. E por ser tudo de origem fluídica, é que são assim, instáveis como aí estão. Geram, nascem, crescem, reflorescem e desaparecem, porque o fluido passa. O fluido é passageiro. O fluido é o tudo que constitui a geração, formação e criação. Então, por tudo ser de origem fluídica, é que cada ser tem o seu fluido. Cada ser é constituído por um fluido, nessa natureza que é variante e deformada. Existe uma infinidade de fluidos, todos diferentes uns dos outros. E por existir esta infinidade de fluidos diferentes uns dos outros, é que todos são diferentes uns dos outros. É que tudo é diferente um do outro, porque tudo é de origem fluídica. Então, no fluido está tudo. No fluido está a formação deste tudo aparente. E assim sendo, cada qual, cada um, com o seu fluido, que deu a sua formação, que gerou os micróbios para a formação do seu corpo. Cada ser com o seu fluido. Então, este fluido, a imunização apanha e leva para a planície racional, o lugar de origem, e daí a pessoa não nascendo mais aqui, porque o que fazia a pessoa nascer já não está mais aqui dentro do calor, dentro dessa deformação. E assim, não há efeito sem causa. A causa do micróbio é o fluido. A causa do corpo é o micróbio. Não havendo fluido, não há micróbio. Não havendo micróbios, não há seres. Não havendo calor, não há fluido. Não havendo sol, não há calor. E se não houvessem as virtudes dos corpos anteriores a estes, que formaram, perdendo e se reunindo, daí formando este foco de luz, também não existiria o Sol. Se não fossem os habitantes que saíram da parte racional para entrar na parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso, também não existiria esta deformação. E assim, está aí como é feita a salvação da pessoa. Está aí como todos regressarão ao seu lugar de origem, porque são de origem racional, e tinham que chegar o dia de conhecerem a sua origem, porque se tornaram animais racionais, fora de seu lugar de origem, a planície racional, lá em cima, aonde estão os demais, com seu progresso de pureza. Então, por meio da imunização racional, é apanhado este fluido,
que deu a formação do seu ser e levado para o lugar de origem, a planície racional. E assim, virá a extinção dessa deformação pelo progresso da transformação dessa deformação para o estado natural, que é de racionais, puros, limpos e perfeitos. E daí, estando todos no seu lugar verdadeiro de racionais, puros, limpos e perfeitos, de animais racionais por estarem deformados e voltando ao lugar de origem de racionais puros, limpos e perfeitos. Portanto, não percam tempo. Tratem de ler para conhecerem a sua origem, a sua formação, como foram formados, de onde vieram, para onde vão e assim sucessivamente. O fluido é tudo, tudo de bom e tudo de ruim. Tem o fluido mau e tem o fluido bom. O fluido mau é porque está deformado, mas, uma vez indo para a planície racional, se torna bom, porque o mal é só aqui na matéria. E só aqui na matéria está deformado em fogo, ficou mal. Na matéria se fala em fluido bom, mas nenhum dos fluidos é bom, porque a matéria é ruim. Então, todo o fluido é mau, por estar deformado. Mas, uma vez saindo daqui, de dentro do fogo, volta ao seu estado natural, porque esfria, perde a parte deformada e volta ao natural de puro, limpo e perfeito, na planície racional. Aqui na matéria se fala em bom e se fala em mal, mas tudo é mal, por ser deformado. E por ser de origem do mal, por ser de origem da matéria, e na matéria não existe nada bom. Existe aparentemente. O bom aparentemente. Mas aparências não são verdades. Se fossem bons, não estariam aí na matéria. Matéria não pode ser boa. Basta ser matéria para ser ruim. Então, aonde é que está o bom na matéria? Em lugar nenhum. Aonde é que está o bem na matéria? Em lugar nenhum. No entanto, o fluido está aí deformado, como o mal, nesta deformação material. Uma vez saindo daqui, esta parte do encanto, do mal, se retira e o fluido torna a ficar puro, porque esfria. Sai daqui de dentro do fogo, deste conjunto elétrico e magnético, voltando ao seu lugar de origem. É um corpo que tem vida, mas uma vida diferente, porque é uma vida pura, lá do meio dos puros, do seu lugar de origem de racionais puros, limpos e perfeitos. Portanto, a vida é fluídica. O fluido é que é o causador desta vida. É o causador destes seres. É o causador de tudo que existe no mundo, o fluido elétrico e magnético. Está aí um pedacinho da formação dos seres, para melhor ilustração do que é fluido. O fluido provém do calor. O calor provém do sol. E o sol provém das virtudes dos corpos anteriores a estes, que foram perdendo e se reunindo. Daí veio a origem do foco de luz. Então, está aí de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. O princípio deste encanto,
e o fim do mesmo, o fim do encanto. Por ser tudo de origem fluídica, é que são todos e tudo diferentes, uma coisa da outra. O fluido é um vivente reprodutor de vidas diferentes, porque não há igual nos seres de matéria. Assim como o ser humano é um aparelho de reprodução de filhos e irmãos, o fluido também é um aparelho de reprodução, mas sempre da mesma ou do mesmo ser. Reproduz sempre o mesmo ser, não vários seres, porque cada ser tem o seu fluido. E assim, o fluido é um corpo de um vivente de vida eterna, diferente do corpo material. Como assim existem os habitantes aí do espaço, que são corpos fluídicos, elétricos e magnéticos, diferentes, completamente diferentes dos corpos de matéria fluídica, elétrica e magnética. Portanto, o fluido desse corpo, enquanto permanecer aí deformado nesse conjunto fluídico, elétrico e magnético, o ser que corresponde a ele será sempre o mesmo aí a nascer. E para que não nasça mais aí, é preciso que a pessoa conheça o que é imunização racional para se imunizar. E uma vez imunizado, a imunização apanha esse fluido, esse corpo que está aí deformado, e leva para o lugar de origem. Uma vez esse corpo que está em fogo, nesse conjunto elétrico e magnético, saindo daqui para fora, esfria e volta ao natural. Então, vai continuar a vida lá, junto dos demais da planície racional, com o seu progresso de pureza, e com o tempo, vindo a extinção deste corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, vindo a extinção do que fazia a pessoa nascer aqui, e por não estar mais aqui, a pessoa não nascerá mais. E assim está aí o fim do mundo, como vai ser e tem que ser o fim deste encanto pavoroso. Está aí o fim e está aí o princípio de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Não há fluido fêmea nem macho. O fluido é um ser só. Agora, na formação da bicharada do encanto, é que há esta deformação dos dois seres, dos dois sexos, fêmea e macho. Então, chegou ao mundo o conhecimento mais importante de todos os tempos, para o término desta sebaria toda, deste inferno, deste rincão de sofrimento, que parecia que não tinha mais fim. Todos sofrendo sem conhecer o princípio e o fim de toda esta vida amargurada e insaciável. O mundo de insatisfações, cheio de preocupações sem limites, sem fim, vivendo como doidos varridos, como num hospício que ninguém se compreende e que ninguém se entende, e que na mesma hora que estão se entendendo, daqui a mais um pouco, desentendidos. Todos presos aqui na matéria, prisioneiros desta vida do mal, sem conhecer o princípio e muito menos o fim deste tudo aparente ser assim. Então, muitos cansados de sofrer, muitas vezes desanimados e dizendo: eu queria dormir e não acordar mais, que não há quem aguente viver num mundo deste, com a permanência do sofrimento. Muitos desanimados
pedindo até a morte, e outros dizendo: tomara chegue o meu dia, que eu já estou cansado de viver esta vida. Todo o dia a mesma coisa. Todo o dia a mesma coisa. E sempre novidade insatisfatória pela frente. Tomara que chegue o meu dia. Se há de ser amanhã, que seja hoje, porque eu sei que tem de chegar esse dia. Se há de ser amanhã, que seja hoje. E assim, muitos desanimados e bem desanimados, de tanto sofrer, de tanto penar, e decepcionados com as desilusões, e rindo muitas vezes para não chorar. As preocupações são tantas que o vivente quer dormir e não pode. O relógio não para de trabalhar. E assim, hoje chegando em mãos de todos a descoberta mais importante, que é a imunização racional, trazendo o conhecimento de tudo e de todos para o regresso de todos ao seu lugar de origem, porque do jeito que a vida vai indo, aonde iriam acabar desse jeito? Com a multiplicação do sofrimento, aonde iriam acabar? Ia acabar vindo a extinção desta geração pelo progresso da degeneração, e indo assim para uma outra deformação muito pior do que esta, que seria a de quadrúpedes. Hoje, a imunização racional em mãos de todos, para embargar a extinção dessa deformação para outra muito pior. E assim, jubilosos com o conhecimento abrilhantado com a imunização. Todos alegres e satisfeitos. Pouco falta para o término da condenação de todos, o término da condenação à morte. Não serão mais condenados, porque está aí o conhecimento de absolvição dos martírios, dos padecimentos, das agonias. Está aí, em vossas mãos, a imunização racional, a absolvição desta condenação, condenados a sofrer e condenados à morte. Até que, enfim, chegou o que muitos não esperavam e que vão ficar surpreendidos com a absolvição da morte. E assim, tratando imediatamente de se imunizarem, para serem absolvidos desse castigo, procurando por vontade própria milenar, procurando pelo livre-arbítrio, que até hoje impera entre todos. E assim, todos felicíssimos e muito felicíssimos por terem o translado em mãos da sua absolvição, que é a imunização racional. Muita alegria no mundo inteiro, muitos festejos, que não é para menos, ao conhecerem esta grande realidade, de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão. A absolvição da condenação à morte. Não serão mais mortais, por estar aí o regresso ao lugar de origem, a planície racional. O fluido que deu o ser de animais racionais, e pela imunização racional, indo para o seu lugar de origem, que é a planície racional, e acabando aqui o encanto dos animais racionais. Então, eram condenados a sofrer e a morrer, e não sabiam o porquê desta condenação. E hoje, sabendo e conhecendo o porquê de tudo isto, porque não há efeito sem causa. Se assim estavam feitos nestas condições,
é porque existia a causa, e agora são conhecedores da causa e do efeito. O livro da absolvição do sofrimento e da morte, Universo em Desencanto, que contém todo o histórico da geração, criação e formação deste rincão de amarguras. Um encanto enigmático e misterioso. Todos aí conservando os mistérios e os enigmas, à procura de quê? Do nada. Sem saberem nada de certo, sem saberem nada de si, considerando este encanto um enigma, e se consideram uns enigmáticos. E hoje, as soluções de todos esses enigmas, deste presépio embusteiro, deste embuste de remediar até não poder mais, deste embuste de aventuras, deste embuste de sonhos, sonhando de olhos abertos, e outros pensando que a vida era essa mesma, e na mesma hora se contradizendo por não suportar o sofrimento.